queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui novamente. Hoje, meus amores, nós vamos fazer a correção na matriz número 14 de redação. E o tema foi muito bacana, capa de revista. A capa de revista é um gênero textual também. Engraçado, né? É um gênero textual que fala muito da revista, mesmo sem antes ela ter sido lida. Por quê? Porque ela é multimodal. O que é isso? Ela trata na capa várias tendências que estão na moda, que estão usando, e vários tipos e estilos de linguagem. Ela conjuga uma parte verbal, ou seja, palavras escritas, e uma parte não verbal, que são algumas imagens fortes, coloridas, vistosas, para chamar a atenção. Para que isso? Para destacar e despertar a vontade do leitor de ter aquela revista, de ter aquele livro para fazer a leitura. Então, é imprescindível que ela tenha uma escrita chamativa, para chamar uma frase de impacto, e imagens que chamem a atenção, para que a pessoa possa, né, ter boa vontade na hora de ver e ter aquele interesse, saber o que tem além daquela revista, né, daquela capa. Então, vamos ver. A capa, por sua vez, é aquilo que cobre, que dá proteção contra umidade, frio, temperatura e outros fatores, ou mais conteúdos da informação, sendo confeccionada com material resistente ou mesmo material que a própria revista. Né? Nós temos várias revistas que elas são confeccionadas com o mesmo estilo e mesmo padrão dos papéis que são impressos na revista. A capa é chamada também de face anterior, ou seja, a primeira coisa que você vê na revista, tanto de um livro quanto de uma revista. A revista é uma publicação periódica de cunho informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral. As capas de revistas mensais trazem sempre um forte apelo pelo impacto das imagens, dos recursos visuais, situando-se no intermédio entre o jornalismo e a publicidade. Por que faz isso? Porque a revista ela tem um período para ela ser publicada. Ela não é publicada igual um jornal todo dia. Aquela informação ela vai valer por um tempo até a nova publicação da revista. Então, por isso que ela tem que ter um pouco de cada coisa. Ela vai ter jornalismo, ela vai ter publicidade, ela vai ter entretenimento, para que o público se prenda, né, seja fiel à revista. A capa, portanto, é a introdução do texto que está por vir, acrescentando-se como porta de entrada para os conteúdos da revista. Ou seja, você vai olhar a capa, vai despertar a vontade de ler aquele conteúdo, que aquela frase-chave que está aqui na capa, ela foi lida e despertou o interesse. O que é aquele assunto? O que está sendo falado? O que mais tem ali que a revista pode me acrescentar? E a pessoa vai ter o quê? Vontade de ler a revista. O objetivo de se ter uma capa de revista é despertar o interesse do público para o conteúdo da revista. Ela deve conter elementos que chamem a atenção, como ilustrações coloridas, bonitas, chamativas, que despertem a curiosidade do público desejando entendê-la. Muitas vezes as pessoas falam assim que consegue perceber o conteúdo do texto através da capa. Por quê? Porque muitas vezes as capas dão um impacto na pessoa e aí ela tem vontade de continuar lendo. Mesmo antes de chegar ao interior da revista, o leitor já consegue antecipar o conteúdo e o seu posicionamento ideológico daquele produto. É importante lembrarmos que na sociedade contemporânea, a chamada era da informação, que é a sua era, a comunicação é agilizada pelo mundo digital. Você dá um clique, você manda mensagem para qualquer parte do país e recebe de qualquer parte do país. O que fez uma pluralidade de gêneros textuais e com atrativo maior nas apresentações de suas capas. Quanto mais bem trabalhada a capa, mais vendido é o produto. Cada segmento encontra seus meios próprios de divulgação e transmissão dos fatos. As informações circulam de modo rápido, principalmente pela internet, estabelecendo uma relação com outras mídias
interferindo no estilo, no formato e na linguagem de cada comunicação. As capas de revista tiveram que passar por longos processos para se adequarem ao sistema inovador e continuarem despertando o interesse dos leitores. A capa de revista leva o leitor a imaginar o conteúdo que está escrito na revista, fazê-lo querer obter produto para ler, descobrir através das imagens, o que se aprendeu. Ele vai ver através daquelas imagens o objetivo dos seus conteúdos e principalmente desejar colocar em prática o que se aprendeu com a leitura da revista. Muitos leitores conseguem e desejam tais revistas devido às imagens chamativas e instigadoras que a capa tem, ou seja, ela desperta tanta curiosidade que a pessoa vai aonde tiver para comprar essa revista. A capa de revista infantil, ela deve levar a mensagem e despertar o interesse do leitor mirim, da criança, dando a entender os assuntos que irão ser tratados na revista e promovendo o aprendizado e o entretenimento. Por exemplo, as revistinhas da Turma da Mônica, elas sempre têm um ensinamento para nós. Se você pegar a revistinha, ler a história, você vai ver que você consegue aprender alguma coisa. Nesse caso aqui, ele fala sobre a acessibilidade, a inclusão da personagem do personagem que usa cadeira de roda no meio que as crianças não usam, Então ela vai ser aceita por essas crianças vão aprender a conviver com as diferenças, o que é muito importante no nosso dia a dia. Então vamos ver lá, vamos colocar em prática o que a gente leu agora. Toda revista deve apresentar uma capa. Determine o objetivo da capa de uma revista numa publicação. Antigamente, as capas de revistas de livro eram muito duras, As editoras, elas investiam muito no material das capas justamente por causa de umidade, de chuva. Hoje em dia, não. Como elas estão em redução de custos, elas usam material parecido com as folhas da revista. Então, muitas vezes a capa ela é um pouco mole, mas antigamente era uma capa dura, igual caderno. Você tem caderno de capa muito dura e caderno de uma capa mais flexível. No caso da capa de revista também existia dessa forma. Então, toda revista deve apresentar uma capa. Determine o objetivo da capa de revista numa publicação. O objetivo é despertar o interesse do público para o conteúdo da revista. Se você olha a capa, se ela te chama a atenção, se ela instiga, a vontade de ler, de descobrir mais coisas sobre aquele assunto, o que você vai fazer? Você vai comprar a revista para você ler. Então, o objetivo de como vender a revista é fazer com que a capa chame a atenção do cliente, do leitor, e ele deseje obter o produto. Muito bem. Segundo o texto, uma capa de revista conjuga a parte verbal com a parte não verbal. O que significa isso? A parte verbal é a parte escrita e a parte não verbal é a imagem. Então, geralmente, eles colocam uma imagem chamativa, colorida, bonita e uma frase de impacto, onde, através da leitura dessa frase e da imagem que você está vendo, vai despertar o interesse nas pessoas de fazer a leitura da revista e obter o produto. Então, por isso que ele conjuga a parte verbal, que é a parte escrita, com a parte não verbal, que são as imagens. É como se fosse um apoiando o outro para chamar a atenção do leitor. A capa de revista faz o papel de proteção da revista. Cite de quais problemas a capa pode proteger a revista. Ela pode proteger contra umidade, o frio, temperatura, e vários outros fatores, até de fungos e mofo, ela pode proteger dependendo de onde ela está encostada, só a capa que fica danificada. Então, ela pode proteger de vários problemas. Para se ter a eficiência da capa de revista do produto, para se ter a eficiência, ela deve conter alguns elementos que ajudarão a despertar o interesse do público. Cite esses elementos que a capa de revista deve ter. O principal deles são ilustrações coloridas, bonitas, chamativas
e que despertem a curiosidade. Não adianta você ter um desenho bonitinho, colorido, você não despertar nada na pessoa na hora que a pessoa vê. Então ela tem que ter essas funções. Essa ilustração ela tem que ser bonita, ela tem que ser chamativa, ela tem que ser colorida e principalmente despertar a curiosidade. Que aí a pessoa vai querer ter a revista, não é verdade? Muito bem. Temos vários tipos de revistas e, portanto, vários tipos de capas de revista. Determine o que deve fazer a capa de revista infantil, além de levar a mensagem ao leitor. A capa de revista infantil, ela tem, além, de querer que a pessoa compre a revista e despertar a curiosidade da pessoa, ela também vai levar para o leitor um aprendizado, um entretenimento. Porque não é simplesmente ler, ele tem que tirar ali alguma lição que ele pode levar para a vida dele. Então a capa de revista, ela vai despertar o interesse do leitor com os assuntos que vão ser tratados na revista e vai promover o aprendizado e o entretenimento. Vai divertir a pessoa, dependendo da revista, mas vai ensinar alguma coisa de bom para ela. Então, com essa leitura, ele vai aprender mais coisas. Isso é que é o interessante. A capa de revista, ela tem um papel fundamental na revista. Porque a revista, ela tem os conteúdos. Mas se a capa não for boa, não cumprir o papel dela direitinho, não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer a propaganda desse produto e a pessoa não vai desejar comprar a revista. Então a capa de revista, ela é muito bem elaborada. Costuma numa edição de revista, por exemplo, ter um setor só para capa. Porque ela tem que pensar direitinho, eles têm que elaborar, ver se o objetivo dos conteúdos estão dentro da capa, sendo que a capa está atendendo às necessidades do que está sendo falado na revista. É muito bem elaborado. Se ela fizer uma capa, de revista fraca, que não chama atenção, que não tem nada a ver com os conteúdos que estão dentro da revista, na hora que o leitor pegar essa revista, se ele pegar, ele não vai querer ler, porque ela está sem graça. Ela não tem ligação com o conteúdo que está sendo falado lá dentro. Então o leitor vai acabar não querendo participar da revista. Por isso que ela é muito importante. Quando você faz um trabalho, por exemplo, você tem que fazer uma capa para o trabalho. E a capa do seu trabalho é que vai despertar a vontade nas pessoas de ler, de conhecer o que você escreveu. Se você faz uma capa sem graça, sem desenho, sem chamativo nenhum, as pessoas simplesmente vão pegar o trabalho por pegar. Agora, se você faz uma capa bonita, chama atenção, criativa, as pessoas vão... O trabalho pode até estar um pouco fraco, mas em compensação as pessoas vão querer ler, porque a capa vai despertar isso nas pessoas, Então pense bem na hora de fazer trabalho, hein? Analise as capas de revista abaixo e indique no seu caderno os possíveis assuntos. Eu coloquei duas capas aqui bem diferentes. A primeira, Super-Homem. Que assunto que pode falar aqui do Super-Homem? Primeiro, são histórias relacionadas ao super-herói. Com certeza algum vilão, algum problema está acontecendo na cidade em que vai precisar da interferência do super-homem e que ele vai acabar resolvendo o problema, não é verdade? Então, com certeza, uma revista que tem o super-homem, ele é a parte principal, Ele vai ajudar todas as pessoas que precisarem, que aparecer, durante a história, no episódio, e ele vai ter uma parte fundamental que com certeza vai proteger todo mundo contra algum vilão. Já essa aqui é a ciência hoje. Nós temos aí, olha, um pequeno diário da Amazônia. Então significa que está falando do dia a dia da Amazônia. Tá vendo os bichos, a floresta? Isso chama atenção. A pessoa vai ver e fala, tá falando de qual bicho? Deixa eu ver se é o bicho que eu gosto. Deixa eu ver o que está falando, o que tem na Amazônia. Então vai despertar o dia a dia. O diário nós já aprendemos, lembra? É quando você escreve todo dia o que acontece com você. Aqui no caso da Amazônia, vai escrever todos os dias o que acontece na Amazônia, com os animais que moram lá, com as plantas que vivem lá. Olha que bacana a história. Vai contar muitas histórias legais da Amazônia e vai despertar o interesse das pessoas em querer ler, em querer conhecer. Muito bem, não deixe de fazer a correção, de
deixar o seu caderno todo completo, tá ok? E até a próxima, meu amor. Um grande beijo para você.